O barulho é a fuga dos que têm medo de se ouvir. As pessoas falam o tempo todo, sobre tudo, sobre todos, mas poucas param para perceber o que estão realmente dizendo. Falam para preencher o vazio, para disfarçar a confusão interna, para não ter que encarar o próprio reflexo no espelho da consciência. Mas o silêncio é diferente. Ele é incômodo no começo, e depois se torna sagrado, porque é nele que o homem escuta o que o mundo tenta calar. Os antigos sabiam disso. Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio, todos falavam menos do que sabiam, porque compreendiam que a palavra é uma espada, e quem fala demais, corta a si mesmo. O silêncio não é fraqueza, é domínio, é autodefesa, é estratégia. É quando você decide observar o campo de batalha antes de agir. Enquanto os tolos gritam, o sábio planeja. E quando o sábio fala, o mundo para ouvir. Vivemos em uma era em que todos querem ser ouvidos, mas quase ninguém quer escutar. O silêncio se tornou raro. E tudo que é raro é poderoso. Escutar é uma arte esquecida. Mas é no silêncio que se entende o que as palavras não dizem, porque a verdade não grita, ela sussurra. E só quem está em paz ouve. O homem que domina o silêncio é perigoso, porque ele não se explica, não se apressa e não entrega suas intenções. Ele observa, analisa e age no momento certo. Enquanto o barulhento se desgasta, o calado se prepara. O silêncio te dá algo que o barulho nunca vai dar: clareza. E clareza é poder. Algumas ideias crescem apenas no escuro. Alguns planos precisam da solidão para florescer. Nem tudo precisa ser compartilhado. Nem toda vitória precisa ser mostrada. Nem toda dor precisa ser dita. Há força em proteger o que está nascendo dentro de você. O silêncio é um escudo. Protege sonhos, protege paz, protege energia. Porque cada vez que você fala antes da hora, você perde um pouco da força que estava guardando. Às vezes, basta calar, deixar que o tempo faça o que a pressa destrói. As pessoas não precisam entender seus passos, porque elas não ouviram seus pensamentos. O sábio fala pouco, mas quando fala, as palavras têm peso. São como pedras lançadas com precisão. Enquanto o tolo atira 1000 flechas e acerta nada, o sábio lança uma e muda o rumo da conversa. Dominar o silêncio é dominar o impulso de responder, de querer provar algo, de tentar convencer quem já decidiu não te entender. Quando você aprende a calar, você aprende a vencer, porque nem toda batalha é vencida lutando. Algumas são vencidas pela ausência. O silêncio é o som da força, e a fala muitas vezes é o eco da insegurança. Vivemos tempos em que todo mundo quer mostrar o que tem, o que faz, o que compra, o que sente. Mas quanto mais você mostra, menos você é. O que é verdadeiro não precisa de palco. O que é forte não precisa ser exibido. As pessoas postam sorrisos falsos, frases de efeito, e acreditam que estão inspirando o mundo. Mas a maioria está apenas gritando para não encarar o próprio vazio. Quem é feliz vive. Quem precisa provar apenas posa. A verdadeira elegância está na discrição. A verdadeira paz está no anonimato. Porque quando ninguém sabe o que você faz, ninguém interfere. Quando ninguém sabe o que você sente, ninguém te manipula. E quando ninguém sabe o que você planeja, ninguém pode te parar. A vida em silêncio é uma fortaleza invisível. E é lá dentro que o poder cresce. O broto não faz barulho para nascer. A água não grita para moldar a pedra. A montanha não se anuncia. Ela simplesmente existe, imponente. Assim deve ser o homem que busca grandeza. Constante, sereno, discreto. Porque o barulho é feito por quem quer aparecer. Mas a transformação acontece no escuro. Longe dos olhos, longe das vozes. Falar dos outros é desperdício de energia. É sinal de quem perdeu o foco do próprio caminho. A boca que fala dos outros se distancia da própria evolução. E a mente que julga não tem espaço para crescer. A crítica é o vício dos que não constroem. E a fofoca é o veneno dos que têm medo de olhar para dentro. A pureza da alma começa na pureza da fala. Nem tudo que você pensa precisa ser dito. Nem tudo que você sente precisa ser exposto. As palavras têm energia. E a energia que você lança volta para você. O silêncio, quando usado com sabedoria, é a linguagem da força. As ações falam mais alto do que qualquer discurso. Você não precisa dizer o que está fazendo. Apenas faça. Você não precisa anunciar que está mudando. Apenas mude. O mundo não precisa ouvir. Ele precisa ver. A palavra convence, mas o exemplo arrasta.
Quem vive o que fala não precisa se justificar. A coerência é o som mais poderoso que existe. Epicteto dizia: não diga que é filósofo, seja um. E essa é uma das maiores verdades da vida. Não fale sobre o que vai fazer, faça. Não diga o que você é, mostre. A necessidade de ter razão é o último estágio do ego. E o ego é barulhento. Ele quer vencer discussões, mostrar que sabe, provar que está certo. Mas o sábio não quer estar certo. Ele quer estar em paz. Nem toda crítica merece resposta. Nem toda ofensa merece atenção. O silêncio é o desarme do inimigo. Porque quem quer te provocar se alimenta da tua reação. E quando você não reage, ele enfraquece. Fugir da necessidade de ter razão é libertador. Você deixa de viver em guerra com o mundo e começa a viver em harmonia com você. Cada palavra é uma semente, e toda semente carrega um destino. Por isso, fale menos, mas quando falar, que seja com propósito. Que cada frase seja como um golpe de espada, preciso, limpo e necessário. As palavras têm o poder de curar ou ferir, de inspirar ou destruir. E o silêncio é a pausa entre uma e outra. É nele que nasce o discernimento. Não há nada mais poderoso do que uma mente que sabe quando calar, porque o silêncio fala. Ele grita, ensina, consola, e o mundo só entende sua voz quando você aprende a controlar o som dela. Você não deve explicações a todos, nem precisa justificar seus passos para quem não caminha com você. Quem te ama entende, quem te odeia distorce, e quem te observa aprende em silêncio. Deixe que o tempo fale por você. Porque o tempo tem uma voz que nunca mente, e quem age com verdade nunca precisa se defender. O silêncio é o idioma dos fortes, e a paz é o prêmio dos que dominam o próprio impulso. No final, o verdadeiro poder não está em falar bem, está em saber quando se calar. Porque quem domina o silêncio, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, já venceu todas as batalhas externas. O silêncio não é ausência de som, é presença de consciência, é foco. É autocontrole. É a marca dos que enxergam o mundo com os olhos da sabedoria. Então aprenda a calar. Não por covardia, mas por força. Não por orgulho, mas por domínio. E quando decidir falar, que cada palavra seja uma verdade vestida de ouro. Porque no fim o mundo não ouve quem grita. Ele ouve quem vive o que diz. E o silêncio é a voz de quem realmente entendeu a vida. É a voz de quem realmente entendeu a vida. Há um momento na vida em que você percebe que falar demais é se esvaziar. Cada palavra gasta sem propósito leva embora um pouco da sua energia. E a energia, quando dispersa, enfraquece. Mas o silêncio concentra. Ele recolhe tudo o que você é, tudo o que sente, e transforma em força. O barulho busca validação. O silêncio busca entendimento. O barulho quer provar. O silêncio quer ser. Quando você se cala, começa a ouvir a si mesmo. E é aí que a verdadeira mudança começa. Porque dentro de cada um de nós há um caos escondido. E só quem tem coragem de silenciar o mundo, consegue ouvir esse caos e organizá-lo. A mente barulhenta é escrava da pressa, mas a mente silenciosa é amiga do tempo. Ela não corre, não compete, não se explica. Ela apenas observa o movimento e age no instante exato. Você já percebeu como o universo é silencioso? As estrelas brilham sem fazer barulho. O sol nasce sem anunciar sua chegada. As árvores crescem sem pedir aplausos. A natureza inteira é uma aula de silêncio. E ainda assim, tudo nela é grandioso. É como se o Criador tivesse deixado um recado oculto. Tudo que é verdadeiro não precisa se exibir. O homem moderno esqueceu disso. Fala demais, posta demais, mostra demais. Quer provar que é feliz, que é forte, que é bom. Mas a necessidade de provar já denuncia a ausência daquilo que se tenta mostrar. Quem é, simplesmente é. Quem tem, não precisa dizer. Quem sabe, ensina pelo exemplo, não pela fala. A elegância do silêncio é a marca dos que já entenderam o próprio valor. Eles não reagem a provocações. Não entram em discussões, não se justificam. Porque quem está em paz não precisa convencer ninguém. Há poder em não reagir, porque reagir é se entregar. E toda vez que você responde ao que não merece resposta, você dá ao outro o controle do seu estado mental. Mas quando você escolhe o silêncio, você continua dono de si. E é por isso que o silêncio é a arma dos sábios. Porque ele confunde, desarma e protege. Muitos vão interpretar o seu silêncio como fraqueza. Deixe. Eles ainda não entenderam que a força mais perigosa é aquela que não se anuncia.
O verdadeiro guerreiro não grita, ele observa, e no instante em que age, o mundo percebe que o silêncio dele era apenas preparação. O silêncio também cura. Cura o impulso de querer ser compreendido, cura a necessidade de ter razão, cura a dor de ser mal interpretado. Porque quando você entende que não precisa se explicar para ninguém, o peso das palavras começa a desaparecer. O silêncio é o refúgio da mente cansada. É o abrigo da alma que já aprendeu que nem tudo merece resposta. Às vezes, o melhor argumento é o olhar firme e a calma inabalável. Porque o silêncio fala mais do que gritos, mais do que discursos, mais do que promessas. Ele fala na vibração. E quem aprendeu a sentir, entende. Vivemos em tempos de exibição, mas a verdadeira grandeza está no bastidor. Os maiores planos da história nasceram em silêncio. Os maiores impérios foram construídos sem alarde. As maiores transformações aconteceram quando ninguém estava olhando. Enquanto o mundo busca plateia, o sábio busca propósito. Enquanto o mundo busca atenção, o sábio busca evolução. E essa é a diferença entre quem vive para impressionar e quem vive para transformar. O silêncio é também uma forma de blindagem espiritual. Quando você fala menos, se conecta mais. Quando se expõe menos, se protege mais. E quando se defende menos, se entende mais. A exposição fragiliza, mas o silêncio fortalece, porque ele te mantém inteiro, centrado, impenetrável. Nem todos merecem acesso ao seu mundo interno. Nem todos saberiam o que fazer com as suas verdades, com seus medos, seus sonhos, suas dores. Então guarde para quem entende o valor do que é dito, e para o resto ofereça silêncio. Falar é fácil, ouvir é raro, e calar é arte. O homem que aprendeu a calar se torna incompreensível, e o incompreensível é respeitado. As pessoas temem o que não conseguem decifrar, e o silêncio é indecifrável. Ninguém sabe o que você pensa, o que você sente ou o que planeja, e é exatamente aí que está seu poder. Ficar em silêncio não é se esconder, é se preservar. É deixar que o tempo fale o que as palavras não conseguiriam, porque o tempo tem uma voz que ninguém consegue contestar. O silêncio é a casa do sábio, e o tempo é o seu aliado. Juntos eles constroem tudo o que o barulho tenta apressar e destrói. E quando chega o momento de falar, a palavra nasce limpa, sem raiva, sem pressa, sem vaidade. Cada frase vem carregada de sentido, como ouro lapidado no escuro. Porque o silêncio é o lapidador da alma. Ele tira o excesso, o ego, o ruído, até restar apenas a essência. Falar com sabedoria é consequência de ter passado muito tempo em silêncio. É o resultado de quem já ouviu o próprio coração, de quem já enfrentou o próprio caos e de quem entendeu que o mundo não precisa saber tudo o que você pensa. Só precisa ver o que você faz. O silêncio é o território onde nascem os fortes. É o deserto que poucos suportam atravessar. Porque no deserto não há aplausos, não há ruído, não há distração. Há apenas você e a verdade que vive dentro de você. É ali, no meio do nada, que você descobre o quanto ainda carrega de vaidade, de pressa, de medo. E quem encara isso de frente sem fugir, desperta um tipo de força que não pode ser ensinada, porque o silêncio não é confortável. Ele é revelador. Ele mostra quem você realmente é, quando ninguém está olhando. A maioria foge dele, busca companhia, busca som, busca movimento, porque tem medo do que vai ouvir dentro da própria mente. Mas aquele que permanece, aquele que suporta o próprio eco, encontra algo que o mundo não pode oferecer: paz. E quando a paz chega, o olhar muda. Você para de correr, para de competir, para de buscar aprovação, porque entende que nada externo pode preencher o que já é inteiro por dentro. É por isso que os sábios falam pouco. Eles não precisam vencer discussões, porque já venceram a si mesmos. Eles não precisam ser ouvidos, porque já aprenderam a escutar o que o universo sussurra no silêncio. Quando você cala, o mundo começa a te revelar coisas. As intenções das pessoas se tornam visíveis. As energias ao redor se tornam perceptíveis. O silêncio abre os olhos da alma. Você começa a enxergar além do que é dito e passa a perceber o que nunca é falado. A verdade que vive nas entrelinhas, nos gestos, nas pausas. Esse é o poder de quem cala. Ele enxerga o que o barulho esconde. E aos poucos o silêncio começa a te ensinar sobre paciência, sobre o tempo certo de agir, o momento certo de falar, o instante certo de recuar. Porque o silêncio não é ausência de ação, é domínio da ação.
É saber que nem tudo precisa ser respondido, que nem toda provocação merece energia e que às vezes o verdadeiro movimento está em permanecer imóvel. Os grandes conquistadores da história entenderam isso. Os mestres, os generais, os visionários, todos aprenderam que a mente só é poderosa quando está calma e que a calma só nasce no silêncio. O silêncio é o campo de treinamento dos invencíveis. É onde você aprende a controlar a raiva, a transformar a dor em força e o medo em clareza. É onde você se torna dono do seu próprio destino. Há uma serenidade perigosa em quem aprendeu a calar, porque esse tipo de pessoa não se abala. Ela observa, entende e age com precisão, sem alarde, sem anúncio, sem barulho. E quando age, o impacto é inevitável. Quem domina o silêncio domina o próprio mundo interno. E quem domina o mundo interno domina tudo. Porque a realidade externa é apenas reflexo do que você carrega por dentro. Se há caos em você, o mundo parecerá um campo de guerra. Mas se há silêncio dentro de você, o mundo inteiro se curva à sua presença. Ser silencioso é ser estratégico. É ouvir 10 vezes antes de responder uma. É falar quando todos se calam e calar quando todos gritam. É agir sem precisar explicar. É entender que o poder não está no volume, está no controle. Os tolos buscam ser ouvidos. Os sábios buscam compreender. E enquanto uns tentam provar que sabem, os outros apenas crescem em silêncio. Um dia, o barulho vai se cansar. A multidão vai parar de gritar. E tudo o que restará será o som da sua própria mente. Nesse instante, você vai entender o que sempre buscou fora. Estava aí dentro, quieto, esperando você silenciar para ser ouvido. A verdadeira força nunca precisou se exibir. Ela apenas existe, presente e inabalável. Assim como a montanha, que permanece firme sob o vento e a tempestade. Assim como o oceano, que aceita cada onda, mas nunca perde sua profundidade. O silêncio é essa profundidade. É o estado de quem já não precisa provar nada. De quem entendeu que cada ruído é uma distração e que cada distração é uma forma de se afastar de si mesmo. A partir do momento em que você domina o silêncio, ninguém mais te manipula, ninguém mais te abala, ninguém mais te desvia. Porque o mundo tenta controlar quem reage, mas ninguém controla quem observa em silêncio. Ser silencioso é ser livre, livre da necessidade de ser compreendido, livre da pressa, livre da vaidade. É caminhar com propósito, agir com sabedoria e deixar que o tempo, o juiz de tudo, mostre o que as palavras jamais poderiam. O barulho passa, mas o silêncio permanece, e é nele que o verdadeiro poder habita. O poder de quem cala, o poder de quem observa, o poder de quem não precisa provar nada, porque já se tornou tudo o que buscava ser.